Muito bom estarmos reunidos nessa noite para adorarmos ao Senhor, para bendizermos o seu nome. Quero dar as boas-vindas também a você que nos acompanha pela internet. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, seu coração, sua casa, sua família. Eu queria também, mais uma vez, reforçar a nossa saudação aos visitantes, dizer que vocês são muito bem-vindos. A dirigente falou que um de vocês está procurando a igreja. Eu quero dizer para você que a primeira igreja batista de São Pedro não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja maravilhosa. É uma igreja maravilhosa. Quem chega aqui, não consegue mais sair, Então, que assim seja com vocês que estão aqui, que vocês nessa noite sintam a resposta de Deus na Morgana, que vocês encontraram a igreja para vocês se congregarem nessa noite. Essa igreja é uma igreja maravilhosa, Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon, carta do apóstolo Paulo a Filemon. Vou dar uma colinha para quem tem dúvida. Está entre Gênesis e Apocalipse, e faz parte do Novo Testamento. Estou brincando, irmãos, é porque a carta de Filemon, por ser um livro, uma carta tão pequena, a gente acaba lendo pouco e às vezes a gente se esquece. Filemon está antes da carta aos Hebreus, Filemon, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Essa carta só tem um capítulo, então a gente vai ler do 8 até o versículo 20. Eu vou pedir para os irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, para nós estarmos lendo. Vamos ler juntos, já que está na projeção, vamos ler juntos o texto. Filemon capítulo 1, versículo 8 até o 20. Vamos lá? 1, 2, 3. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que... Todavia, peço-te... Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para que a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Até o 20. Feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Dependemos do Teu Espírito.
que Teu Espírito esteja ministrando nos nossos corações, ministrando, Senhor, nos corações das pessoas que nos acompanham pela internet, Pai. Ó Deus, que nessa noite o Senhor fale a cada um de nós, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar fazendo aquilo que lhe apraz, operando, Senhor, salvação, operando cura, restauração, Pai, fazendo maravilhas no meio de nós. Nós não merecemos, Senhor. Se Tu olhares para nós, se Tu olhares para as nossas imperfeições, com certeza, Pai, bem nenhum merecemos, mas Tu és o Deus da graça, Tu és o Deus da misericórdia, e nós Te pedimos nessa noite, tem misericórdia de nós, fala conosco, manifesta o Teu poder no meio de nós, traz alegria para aquele coração que está triste, traz uma resposta para aquele coração que está inquieto, está ansioso e que precisa tomar uma decisão. Ó Deus amado, renova as forças, o ânimo daquele que está sem vigor algum, como diz a Tua palavra, até mesmo os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, caminham e não se cansam. Ó Deus, que assim seja com cada um de nós, que nossas forças sejam renovadas e que não saiamos deste lugar da mesma maneira. Ó Deus, é a oração que nós fazemos nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós vivemos um tempo de muita tecnologia. Os avanços tecnológicos chegam até a nos assustar, né? Eu não sei nem qual versão agora, alguém sabe qual a versão do iPhone atual? Eu nem sei mais. Um mundo muito tecnológico. Na área do entretenimento nós temos aí as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Nós temos aí a Netflix com a sua rede de séries, de filmes. Nós temos os canais fechados com pacotes aí de 300 canais. Nós vemos hoje que, coisa que não aconteceu no passado, às vezes você vê uma casa lá na floresta, né, Vitor? Lá na floresta, mas ligado com o mundo pela internet. Lá dentro do mato e está ligado com o mundo. Mas é interessante, irmãos, que mesmo com todo esse aparato, mesmo com toda essa rede de tecnologia, todo esse entretenimento que nós temos hoje, a gente vê uma realidade contrária a toda essa evolução. A gente vê que multidões perderam a sua motivação para viver. E motivação, irmãos, motivação é o combustível da nossa alma. Motivação é a lenha que faz o fogo queimar, e não só queimar, e futuramente vir as brasas e aquecer. Sem motivação a gente perde o ânimo, sem motivação a gente perde a força, sem motivação a gente para, sem motivação a gente estaciona, sem motivação a gente fica na zona de conforto, de comodismo. Sem motivação a gente perde a alegria de viver. É ou não é, Fernanda? Nós somos, os seres humanos são movidos por motivações. Por isso que algumas igrejas até costumam estar sempre fazendo alguma coisa, lançando algum desafio para a igreja. Alguns questionam e tal, enfim, mas muitas vezes os líderes, quando lançam esse desafio, é porque eles sabem que nós precisamos dessa motivação. A gente precisa desse combustível. Sem ela, tudo fica sem graça. Mas eu quero agora entrar no texto. O que essa introdução tem a ver, Jornal, com o que você leu, com o texto que você leu?
Eu vou ler novamente o versículo de número 10, que diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quem era Onésimo, irmãos? Para as irmãs aí que não têm filhos ainda e que pretendem ter filho algum dia, uma boa sugestão, tá, Fernanda, para você botar o nome no seu filho, Onésimo. Ó, que nome bonito, né? Quando minha esposa engravidou, eu falei para ela que se fosse menino eu ia colocar o nome de Filemon. Ela quase me bateu, né? Para a sorte dela veio menina, não tivemos nenhum menino, né? Porque eu queria Filemon. Quem era Onésimo, irmãos? O texto aqui não dá muitos detalhes, mas eu procurei me informar, eu procurei pesquisar, eu procurei mais informações acerca desse escravo. Onésimo era um escravo. Paulo vai dizer que além de escravo, ele era um escravo inútil. Já viu aquela história de que nada está tão ruim que não possa ser pior? Então, Onésimo está na situação deplorável de escravo. Vocês conseguem imaginar alguém vivendo como escravo, irmãos? Conseguem? Você acordar todos os dias, trabalhar 8 horas e não ganhar nada por isso? Ganhando já é ruim, é ou não é? Né, Deise? Sair daqui para Araruama para trabalhar, mesmo que tenha um bom salário, né, Deise, de 30 mil reais por mês, já é ruim. Vocês imaginem alguém trabalhar como escravo, apenas pela comida. E o Onésimo era esse cara, que era um escravo. Além de escravo, Paulo vai dizer que ele era considerado um escravo inútil, infeliz, um homem sem qualquer perspectiva de vida, e que ele foge da casa do seu senhor, Filemon, foge de lá. Segundo estudiosos, Filemon morava na cidade de Colossos, e ele foge de Colossos, e ele vai para onde? Ele vai procurar um lugar que na visão dele seria a solução para o seu problema. E ele vai procurar, na época, uma das cidades mais populosas, uma metrópole. E ele vai parar onde? Ele vai parar lá em Roma. Ele foge para buscar algo que estava faltando em sua vida. Não se sabe ao certo qual foi a verdadeira motivação de Onésimo, mas uma coisa nós podemos concluir, irmãos: alguém que foge está em busca de alguma coisa, correto? Ninguém foge se eu estou confortável num lugar, se eu estou feliz, se eu estou bem, eu não vou fugir dali. Isso dá para a gente concluir, ainda que não esteja explícito no texto, que Onésimo estava, no mínimo, procurando uma coisa, irmãos. A primeira coisa que a gente pensa quando um escravo procura, primeira coisa que vem à tua cabeça, qual a primeira palavra que vem? O que um escravo procura? A primeira palavra que vem, Morgana? Abrigo, liberdade, né? Um escravo, a primeira coisa que ele quer, ser livre. Quando Onésimo foge, ele está em busca de liberdade, e consequentemente com essa liberdade, ele acredita que junto com essa liberdade ele vai ter felicidade, ele vai ter uma melhora na sua autoestima, ele vai parar de ser visto como um escravo inútil, como alguém desprezível, como um ser anônimo. Ele vai em busca de dignidade. Talvez o grande dilema de Onésimo fosse o seguinte: onde encontrar motivação para viver? Talvez o grande dilema de Onésimo, quando ele foge de Colossos, era esse: onde eu vou encontrar motivação para continuar vivendo? E é nisso que eu queria meditar com você nessa noite. Você que nos acompanha, vocês que nos acompanham pela internet.
A pergunta de Onésimo: onde encontrar motivação para viver? É o tema da mensagem dessa noite. Mas eu queria começar com vocês, primeiramente. Eu queria começar não falando onde encontrar motivação para viver, mas começar meditando com você onde não encontrar. Por quê? Porque às vezes nós nos equivocamos, irmãos. Tem muita gente equivocada buscando encontrar motivação em coisas, em lugares onde não encontrarão. Então, primeira coisa que eu quero meditar com vocês: onde não encontrar essa motivação. Em primeiro lugar, se você tiver com caneta e papel, anote aí na sua Bíblia, no seu caderno, onde não encontrar motivação. Primeiro, você não encontra, ela não está disponível em um local específico. Irmãos, é muito bom viajar. Como é bom, maravilhoso viajar, pegar um avião, ir para a Itália, conhecer a Europa. Eu não fiz isso ainda não, tá, irmãos? Vou fazer ainda, um dia. Mas é maravilhoso conhecer lugares novos. Quando a gente vê uma bela paisagem, é encantador, é maravilhoso conhecer cidades novas, pessoas novas. É muito bom viajar daqui para lá, conhecer lugares novos. Mas a grande questão é que somente um lugar específico não será suficiente para trazer motivação para a nossa vida. Se fosse assim, irmãos, as pessoas mais ricas e que viajam constantemente seriam as pessoas mais felizes do mundo, e não são. Sim ou não? Então, a motivação, eu não vou encontrar essa motivação num lugar específico, e às vezes a gente acha que é o lugar que é o problema. Ah, se eu sair de São Pedro da Aldeia, se eu for para Cabo Frio, a minha vida vai ficar diferente. Ah, se eu sair do Brasil e eu for para Portugal, a minha vida vai mudar e eu vou ter mais motivação. A gente acha que é o lugar que vai trazer a felicidade, que vai trazer motivação para a gente superar os problemas. Onésimo teve uma experiência dramática, irmãos. Sabe por quê? Porque ele pensou: poxa, eu vou chegar em Roma, uma metrópole, né? Eu estou aqui nesse lugar, nesse cárcere privado, eu vou chegar lá, eu vou encontrar com novas pessoas, eu vou me relacionar, e ao chegar em Roma, os meus problemas serão solucionados. Mas não é a cidade de Roma que vai trazer motivação para Onésimo. Não é um novo lugar que vai trazer essa motivação para Onésimo. Você que nos acompanha pela internet, se você anda assim, buscando motivação em lugares, eu quero dizer para você que não é num lugar específico que você vai encontrar essa motivação. O problema muitas vezes não está no lugar, está em nós. Tem gente que acha que quer mudar ao pegar um avião e sair para outra cidade, ela vai deixar os problemas aqui. E quando ela chega do outro lado, no seu destino, quando ela chega e abre a porta do hotel e ela entra, ela vai, ao deitar na cama, ela vai perceber o seguinte, que a hora que a mente dela começar a pensar, ela vai chegar à seguinte conclusão: os problemas não ficaram lá. Os problemas não ficaram lá na minha origem. Eles me acompanharam, estão aqui comigo, estão me perturbando, estão na minha mente. Eu estou no hotel 5 estrelas, eu estou num lugar maravilhoso, mas eu não consigo dormir porque os problemas estão me atormentando. Quantas pessoas estão assim? Multidões, irmãos. Então a gente aprende com Onésimo que a motivação para a nossa vida não está num lugar específico. Amém? Segundo, a motivação para a gente viver não está disponível através de relacionamentos. Os relacionamentos, irmãos, eles podem até ser benéficos, podem ser saudáveis, podem ser até necessários, mas os relacionamentos são limitados.
É muito bom ter amigos. É muito bom ter uma grande rede de relacionamento. Mas o relacionamento ele é limitado. Chega um ponto limite em que esse relacionamento não vai conseguir mais trazer prazer, não vai conseguir mais solucionar o seu problema, o seu dilema. Vai chegar um momento que você vai parar numa barreira e que você não vai mais avançar. Quanta gente buscando motivação para a sua vida num relacionamento. Poxa, se eu arrumar um companheiro, se eu arrumar uma companheira, se eu começar a namorar, meus problemas vão, eu vou me reanimar, eu vou encontrar motivação e as coisas vão mudar. Infelizmente, nós não alcançaremos, volto a dizer, apesar de serem muito, muito bons os relacionamentos, nós não conseguiremos a motivação necessária apenas baseados nele. Provavelmente, irmãos, Onésimo, quando chega em Roma, ele sai de um lugar onde ele era escravo. O escravo tem pouco acesso às coisas. E quando ele chega na cidade, agora ele livre pelas ruas, com certeza ele deve ter tido um momento, oportunidade de conhecer pessoas, de se relacionar ainda que temporariamente com pessoas, mas não foram esses relacionamentos, não foi essa oportunidade que Onésimo teve que mudou a história da sua vida. Não foi. Terceiro lugar, essa motivação para viver não está disponível na liberdade que o mundo oferece. Onésimo, quando ele sai de lá, eu acredito que a primeira motivação dele fosse realmente liberdade, irmãos. E hoje, quando se fala em liberdade, o que o mundo tem nos ensinado, o que o mundo tem insistentemente colocado para a gente como liberdade, como algo que vai trazer prazer para a gente, para a nossa vida. Quando fala em liberdade para a visão do mundo, o mundo ele coloca algumas coisas, alguns atrativos, algumas iscas para que a gente possa ir lá e sermos fisgados. E quanta gente tem sido fisgada com essas iscas que o diabo coloca, irmãos. E que iscas são essas? Primeira coisa que essa liberdade que o mundo oferece é sexo livre. Como se o sexo fosse a mola, fosse a solução, fosse a chave para a motivação da vida. Como se fosse a coisa mais importante de tudo. Vocês veem que você vai assistir um filme, uma série, você liga a televisão, você sai na rua, você vê maçantemente as grandes mídias, as redes sociais, apelando para essa coisa chamada sexo livre. E hoje é uma realidade a quantidade de pessoas que são viciadas em pornografia. Vocês sabem disso? Por quê? Porque o mundo coloca isso como se fosse a motivação, é algo que vai te levantar, é algo que vai te dar um novo ânimo. Mas além do sexo livre, existe uma outra coisa, uma outra liberdade que o mundo oferece e que muita gente cai nessa cilada, que são as drogas. As drogas, elas oferecem um prazer momentâneo. Sejam elas lícitas ou ilícitas, lícitas no caso do álcool, ilícitas outras drogas, como maconha, cocaína, crack. A droga, ela aparentemente parece ser algo de bom, e deve ser mesmo, irmãos, porque a quantidade de pessoas viciadas é muito grande, né, irmão Manuel? Se fosse ruim, ninguém ia querer, né? Só que é um caminho quase que sem volta. O mundo coloca aquilo ali como se fosse algo que vai te dar um ânimo,
O jovem vai ser mais animado, vai ter mais papo com as meninas, o mundo vai ficar mais colorido, as coisas vão ficar diferentes, eu vou ser mais feliz, mais alegre. Dá uma promessa equivocada para as pessoas, e quantas pessoas caem nisso? Quantas pessoas embarcam nisso e não conseguem mais voltar? Acha que as drogas é a solução, acha que nas drogas vai ter motivação para viver, para continuar seguindo em frente. E a única coisa que essas pessoas conseguem, sabe o que é? É um prazer momentâneo, um vazio terrível e uma dependência cada vez maior. Chega ao ponto que ele não consegue mais viver sem o uso da droga. Ou seja, ele volta à condição de escravo. Irmãos, como eu fico triste quando eu vejo a realidade do nosso país, do mundo. As multidões de pessoas, irmãos. O tráfico de drogas só existe, só cresce a cada dia porque existe um mercado consumidor. Uma população doente, uma população enferma, diante de uma promessa de motivação. E quantas pessoas estão sendo destruídas, irmãos? Em quarto lugar, essa motivação para viver também não está disponível apenas numa religião. Como assim, irmão Juvenal? Eu não vou encontrar isso na religião? Você está dizendo então que eu estou no lugar errado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas pessoas se equivocam, acham e encontram apenas uma religião e não têm um contato com o Deus da religião. Elas chegam numa comunidade e gostam da música, gostam da liturgia, elas sentem firmeza nos relacionamentos. Olha que povo elegante, bonito, não fala palavrão, amoroso. E esse relacionamento, ela gosta desse negócio, desse aconchego dos crentes, músicas bonitas. Mas às vezes, irmãos, ela fica apenas na experiência da religião. Ela não tem um encontro real com o Deus da religião. Aí nós vemos, sabe o que? Hoje, dezenas, centenas de pessoas afastadas, nós chamamos eles hoje de dois desigrejados. E se a gente for entrevistar essa turma, esse pessoal, eles vão dizer o seguinte: não, eu me desviei porque o pastor era ruim, eu me desviei porque aquela igreja lá, o som era muito alto, eu desviei porque a irmã passou e virou a cara para mim. Milhões e milhões de desculpas para dizer por que ele foi embora. E eu digo para você, a resposta é simples: ele foi embora porque ele encontrou apenas uma religião. Porque quem encontra o Deus da religião nunca mais vai embora. O vento sopra, você torce, né? Igual aquela palmeira que quase vai ao chão, mas quando o vento para de soprar, ela volta de novo. O vento sopra, ela vai lá no chão. O vento cessa, ela se empina novamente. O vento sopra, ela vai lá no chão. O vento passa, ela se ergue novamente. Mas eu quero terminar essa mensagem dessa noite. Nós vimos até agora onde nós não encontramos motivação para viver. E eu quero terminar agora dizendo onde nós encontraremos essa motivação. Onde nós encontraremos essa motivação para a gente seguir em frente, para a gente continuar caminhando. Essa motivação não está no lugar, essa motivação não está em relacionamentos, essa motivação não está na liberdade aparente que o mundo oferece, essa motivação não está apenas numa religião,
essa motivação está numa pessoa. Numa pessoa. Onésimo chega em Roma. O que começa a mudar na vida de Onésimo? As coisas começam a mudar na vida daquele escravo, não é com a chegada de Paulo, mas é quando Paulo começa a evangelizar Onésimo e Paulo apresenta uma pessoa muito especial para ele. Que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Tem irmão que ainda está na dúvida ainda, não quer falar com medo de errar. Paulo apresenta Jesus para Onésimo. E Jesus revoluciona a vida daquele servo, daquele escravo inútil. Onésimo agora, depois desse encontro com Jesus, ele não se importa mais de retornar para sua casa antiga. Olha só, Paulo está apresentando ele está indo voluntariamente, irmãos. Para quem saiu fugido de lá, Onésimo agora está voltando para sua casa, para o seu cativeiro, feliz da vida. O lugar que parecia ser a penitência dele, que parecia ser um lugar de morte, agora ele está voltando para lá, porque ele encontrou a razão da sua existência, e a razão da sua existência é Deus, é Jesus. A razão da nossa existência, o vazio que existe na alma de cada um de nós, só é preenchido totalmente por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Irmãos, eu tomei essa decisão quando eu tinha 22 anos, eu tomei essa decisão, e eu falo para vocês hoje, depois de quase 30 anos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter um encontro com Jesus. Onésimo, ele volta para o lugar, agora o lugar não importa mais para ele não está nem aí se ele vai voltar a ser escravo, ele não está mais preocupado se ele vai permanecer na condição de escravo, porque a alma dele agora era livre. Jesus libertou Onésimo. As drogas não nos libertam, pelo contrário, escravizam. Os prazeres do mundo não nos libertam, pelo contrário, nos escravizam. Mas Jesus é aquele que nos liberta. Por isso que o apóstolo João vai dizer o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Quem é aqui que é livre nessa noite? Quem é que é livre aqui nessa noite? Quem é que é livre aqui nessa noite? Onésimo não se preocupa mais com o que iria acontecer no seu futuro. Onésimo não está mais preocupado com nada disso. Pô, se eu chegar lá agora, poxa, Filemão, será que ele vai aceitar essa recomendação de Paulo? Será que ele vai me libertar? Será que vai acontecer? Será que ele vai deixar eu sair novamente? Nada disso importa mais para Onésimo. Por quê? Porque ele encontrou a motivação da vida dele. E a motivação da vida dele foi, é e sempre será, não só dele, mas de todos nós, chama-se Jesus de Nazaré. Onésimo passa da condição de um escravo inútil a um irmão caríssimo. Olha só, irmãos, Paulo chama carinhosamente Onésimo agora não mais de um escravo inútil. Olha o que ele fala: antes te foi inútil. Versículo 11: atualmente, porém, é útil não só para ti, Filemão, mas para mim também. Esse cara, se eu tiver ele aqui comigo, ele vai ser uma bênção aqui na minha vida. Você escolhe porque ele é teu escravo, mas eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser mandar ele de volta, ele será muito bem-vindo, porque esse cara é prazeroso estar com ele. Olha só que transformação que Jesus faz na vida de Onésimo, irmãos.
Um escravo inútil, alguém insignificante, alguém que ninguém dava nada por ele, agora é uma pessoa querida, estimada. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, para mim também ele é valoroso, ele não é mais inútil não, ele é muito útil. Eu quero terminar essa noite, João capítulo 6, a gente vê Jesus com uma grande multidão, pregando, e em um dado momento, ele percebe que aquela multidão estava apenas interessada nos seus milagres, e ele começa a endurecer o seu discurso, e ele adverte aquele povo que eles deveriam estar seguindo, não pelo milagre que ele operava, mas por quem ele era. E as pessoas acharam muito duro aquela palavra de Jesus e foram embora. E Jesus fica apenas com os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. E ele vira para os seus discípulos e fala o seguinte: olha, a multidão ouviu a verdade e foram todos embora. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Tomé. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês são livres, eu não obrigo vocês a me seguirem. E Pedro, como sempre, né? Pedro, o sanguíneo Pedro, como sempre, ele é o primeiro a se levantar e diz: Senhor, espera aí, para quem nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, só Jesus pode nos dar a motivação necessária que eu e você precisamos. Só Jesus pode preencher o vazio da nossa existência. Você que está nos acompanhando pela internet, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não teve ainda uma experiência com Jesus, eu te convido nessa noite a você fazer isso. Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra nessa noite. Jesus, ele não se resume apenas a uma religião, ele é muito maior, transcende a qualquer religião. E ele quer nessa noite, ele quer transformar a sua vida, assim como ele fez com um escravo inútil chamado Onésimo, fazendo com que ele voltasse a ser livre, fazendo com que ele se alegrasse novamente, fazendo com que ele experimentasse coisas tremendas, devolvendo a ele a sua dignidade, a sua autoestima. É isso que Jesus tem a nos oferecer. Devolver tudo aquilo que o diabo tenta roubar de nós todos os dias, todos os momentos. Jesus está falando ao seu coração nessa noite. Assim como Paulo foi um instrumento de Deus para falar com Onésimo, eu com esse microfone aqui, não importa quem eu sou, não importa nem o meu nome, o que importa é que esse é um instrumento que Deus está usando nessa noite para falar com você. Para falar com você que está procurando uma motivação para você continuar vivendo. Nessa noite eu quero dizer para você que você tem a resposta. A motivação não está no lugar, não está em relacionamentos, não está nos prazeres mundanos, mas está na pessoa de Jesus. Eu te convido nessa noite a entregar a sua vida, a colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Ele vai libertar você, Ele vai escrever uma nova história, as coisas vão mudar, você vai ter uma nova motivação, e tudo vai se tornar diferente.